Nós estamos terminando aí uma série que começamos, que chama A Fé que Restaura, baseado no Evangelho de João. E hoje vamos terminar com o tema A Fé que Restaura. E o texto que vamos ler, encontramos em João 21, os versículos 15 a 17. João 21, os versículos 15 a 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Nesse texto de hoje nós encontramos um Pedro que havia fracassado. Ele teve um fracasso muito sério na sua vida espiritual. Aliás, o relacionamento de Jesus com Pedro nunca foi fácil. Pedro era uma personalidade muito especial. Ele era extremamente talentoso, ele tinha a confiança dos seus amigos, ele era porta-voz dos discípulos, ele é um homem que sempre estava na frente, líder por natureza. Mas o seu relacionamento com Jesus, interessante, nunca foi calmo, nunca foi equilibrado. As coisas andavam para cima e para baixo, tinha altos e baixos. Esse era o Pedro. Pedro era um bom orador e entendia e conseguia a confiança das pessoas, mas ele era alguém sempre sujeito a muitas oscilações no seu temperamento. Foi Pedro que andou sobre as águas, indo de encontro a Jesus. Mas no meio dessa caminhada em direção a Jesus, sobre as ondas, sobre as águas, ele de repente perdeu a confiança e afundou, e quase como pescador se afogou, diz o texto. Esse era Pedro. E, por outro lado, ele teve momentos espetaculares na sua vida espiritual. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como Messias. Ele disse: Jesus, você é o Messias. Mas interessante, logo depois, Jesus teve que virar-se para ele e dizer: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Pedro não quis deixar Jesus lavar os seus pés. Eu não preciso que me lave os pés. Eu me viro sozinho. Eu não dependo dos outros para lavar os meus pés. Ele não estava entendendo que para ele ter um ministério com Jesus, Jesus teria que ministrar na vida dele. Ele teria que estar disposto a Jesus ministrar na vida dele, orientá-lo, fazer aquilo que Jesus queria. Mas Pedro não. Você não lava os meus pés, eu me viro sozinho. Aí Jesus disse: olha, se você não deixar lavar os seus pés, você não vai ter parte de mim. Aí Pedro, novamente aquele impulsivo, diz: então me lava todo, me dá banho completo. Aí Jesus tem que novamente explicar: olha, você já foi lavado.
só que seus pés precisam de limpeza. É interessante isso. A gente já é lavado por Jesus, mas os nossos pés, o nosso contato com o mundo, precisa de ser constantemente lavado e tratado. Pedro sempre se via como alguém que fazia as coisas acontecerem. Ele realmente achava que não precisava de ajuda de ninguém. E Jesus não precisava servi-lo. Ele que daria um jeito na situação. Tanto assim que no jardim do Getsêmani, ele pega a sua espada e corta a orelha de Malco. Eu vou dar um jeito nessa situação. Estão aqui querendo prender Jesus, mas eu vou defender Jesus. E novamente Jesus entra em ação para consertar as coisas na vida de Pedro. Ele restitui a orelha de Malco. E Pedro era impulsivo e impaciente. Ele tinha dificuldade em refletir. E é interessante, muito corajoso, mas às vezes muito covarde. Esse era Pedro. Pedro disse aquilo que na realidade todos os outros discípulos queriam dizer para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Essa foi a grande declaração de Pedro para Jesus. Eu estou pronto para morrer por você, Jesus. Eu darei tudo por você. E em seguida veio a queda. Ele negou Jesus 3 vezes. Enquanto Jesus estava sendo interrogado pelos sumos sacerdotes, enquanto falsas testemunhas testemunhavam contra Jesus, e enquanto Jesus estava sendo ridicularizado pelos soldados, Pedro por 3 vezes alegou: não conheço Jesus, não sei quem é, não tenho nada a ver com ele. Jesus, nesse momento aqui, nesse encontro no mar de Tiberíades, tinha que acertar alguma coisa com Pedro. E é verdade, às vezes Jesus tem que acertar algumas coisas conosco, não é verdade? Às vezes somos que nem Pedro também, e na hora do vamos ver, muito corajosos, mas quando a coisa aperta, covardes. E Jesus aqui tinha que consertar alguma coisa nesse relacionamento de Pedro com ele. E o pastor Sheide, domingo passado, nos relatou e pregou justamente sobre esse encontro lá, esse encontro no mar da Galileia, depois da Sexta-feira Santa e depois da Páscoa. Lá estavam, como o pastor Sheide bem relatou, estavam os discípulos à beira do mar da Galileia. E novamente Pedro tomando a decisão: agora eu vou pescar. Já que meu líder, meu chefe, Jesus, foi crucificado e morto, eu vou pescar. E como líder ele também chamou os outros discípulos e foram pescar. E pescaram a noite toda. Eram profissionais da pesca, conheciam bem as situações. À noite, quando a água esfria, parece que o peixe sobe. E por isso que eles iam pescar à noite, para realizar uma pesca melhor. Passaram a noite inteira pescando e nada. E de manhã, eles querem voltar e tem uma pessoa lá na praia andando. Disse: aí, vocês estão sem sorte, né? Joguem as redes para o lado direito. Espera aí. Nós somos profissionais, nós sabemos como tratar pescaria. Agora vem um estranho dizer: jogue para o lado direito. Mas os discípulos estavam com fome, estavam frustrados, tinham trabalhado a noite inteira e disseram: o que tem? Vamos obedecer, jogar do lado direito. E vocês conhecem bem a história que escutamos domingo passado: 153 peixes.
153 peixes. Pastor Sheide até fez um cálculo rápido. Cada peixe grande, era grande, né? 5 quilos. Mais ou menos 750, 800 quilos de peixe. Bela pegada. Levar isso para o mercado ia render bastante. E como era importante esse momento. Jesus, à margem do lago, então prepara um fogo, assa pão e assa peixes e diz: olha, esses peixes que vocês trouxeram, traga aqui. E eles têm juntos o momento de refeição. Aliás, refeição é uma marca do cristianismo. Nós tomamos a ceia do Senhor juntos. A igreja primitiva se reunia depois dos encontros e tinham justamente a ceia em comum. E nós temos, creio eu, um bom hábito aqui na igreja, que no dia de Santa Ceia, nós ficamos para o almoço junto, e a nossa ceia começa no culto e termina depois. Aliás, uma ceia bem em contra, é mais barata do que nos restaurantes, e todo mundo aproveita. Por quê? Porque era o momento, era a ceia, quando a gente come junto, quando a gente reúne a família, quando a gente come junto, a macarronada da mama, e aí conversamos, dialogamos, entramos em diálogo, como é importante esse momento. E aqui Jesus então prepara um belo café da manhã. Ele quer comer junto com os discípulos, e eles comem juntos, e quem sabe Jesus dizendo: olha, lembrem de mim assim, comendo juntos, institui a ceia. Para quê? Para que a gente tenha um momento de memória, em memória de mim. As refeições em memória de mim. E Jesus então, depois de comerem, depois de terem esses momentos agradáveis juntos de refeição, Jesus então se dirige a Pedro. E é interessante, pelo texto em 1 Coríntios 15, nós lemos que apareceu a Cefas e aos 12 discípulos. Então, Jesus já tinha aparecido a Pedro. Pedro já tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Mas interessante que agora Jesus novamente aborda Pedro, só que publicamente. Publicamente. A traição de Pedro foi pública. Viram. Reconheceram Pedro, mas ele negava. E agora Jesus trata novamente com Pedro, dessa vez publicamente. Aonde? No mar de Tiberíades. Onde que Jesus pela primeira vez encontra a Pedro e chama ele para o ministério. No mesmo local, então, Jesus encontra novamente Pedro e começa a tratar da vida dele. E Jesus, então, começa publicamente a tratar a Pedro. É uma restauração pública. Um dos teólogos, Carson, observa as palavras iniciais: quando acabaram de comer. E aqui é estabelecida uma conexão entre o momento de refeição e o momento de confissão. Pedro sempre tinha se exaltado acima dos outros. E Jesus, inclusive, predisse: olha, todos vão se afastar de mim. E Mateus 26, 33, 35 diz, Pedro afirmando: ainda que todos se afastem de ti, eu nunca me afastarei. E todos nós sabemos o que aconteceu em seguida. Ele negou 3 vezes a Jesus. Jesus sabia que Pedro iria falhar. Tanto assim que em Lucas 22 ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Há esperança para Pedro. Por maior que tenha sido o fracasso dele, por maior que tenha sido a queda dele, interessante, há esperança para Pedro. Jesus quer realmente restaurá-lo. Aliás, Jesus já estava orando por ele, estava intercedendo por ele, para que ele fosse convertido e fortalecesse a fé dos seus irmãos. Pedro não era convertido? Como é que é essa situação? Ele estava com Jesus, mas não era convertido? Sim, ele tinha aquele relacionamento agitado com Jesus. Ele amava Jesus, ele amava os discípulos, era o que ele queria para a vida dele, mas faltava uma conversão no coração. Faltava aquele toque definitivo. Faltava aquele momento de consagração ao Senhor. E, amados, a nossa vida espiritual é muitas vezes assim. E é interessante a gente, olhando para os líderes da Bíblia, Abraão, Moisés, Davi, todos eles homens que falharam. Todos eles homens que um dia, de uma forma ou de outra, pisaram feio na bola. Me desculpe a expressão. E é assim mesmo que Jesus age. Ele nos chama, apesar das nossas quedas, apesar dos nossos problemas, das nossas falhas espirituais, Ele quer o quê? Ele quer nos chamar para perto de si, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos preparar para o ministério que cada um tem de nós. E aqui ele diz, quando te converteres, ou seja, quando acontecer aquele toque, aquela mudança. Eu era novo convertido, eu tinha 18 para 19 anos, e comecei a participar do grupo de jovens, estava gostando muito do ambiente da igreja, estava firme, e aí eu fui para uma evangelização do David Wilkerson, aqui na Universidade Mackenzie, no auditório Rui Barbosa, estava apinhado de gente. E aí esse pregador americano, ele fez um desafio. Você que está 30% convertido, ou você que está 50% convertido, ou você que está 99% convertido, é hoje para você realmente entregar 100% da sua vida para Jesus. Eu pensei assim, acho que esse pregador está falando comigo. E foi interessante, ele chamou todo mundo lá no púlpito, eu fui lá, e lá eu tomei essa decisão, não é 30% de Jesus, não é 40% de Jesus, não é nem 99% de Jesus. Jesus quer nos todos. Aí Jesus justamente pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama mais do que os outros? Você me ama mais do que os outros? É interessante essa relação nossa com Deus, e é interessante a necessidade do amor. E Mateus 22, 36 e 37 diz que alguém veio para Jesus perguntando, Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo entendimento. Esse é o maior mandamento, amar ao Senhor. E o mesmo assunto Jesus trata com Pedro. Pedro, você me ama? Jesus diz, você me ama? Tudo começa, a nossa vida, a nossa conversão definitiva para o Senhor, começa com o quê?
com o nosso amor a Deus. Se não existe amor a Deus, se não existe amor ao Senhor, o que fazemos é atividade, é ativismo religioso. Então é fundamental nós pensarmos e avaliarmos o nosso amor pelo Senhor. E essa era também a questão de Pedro com Jesus. Apesar da queda, apesar de tudo, Pedro então responde e diz: sim, eu te amo. E é interessante esse diálogo de Pedro com Jesus. Sim, eu te amo. E Jesus então, pela segunda vez, pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aqui ele não chama Pedro, de pedra, porque depois ele se tornaria a pedra. Aqui ele não diz meu discípulo querido, ele não diz o filho de Deus, mas ele chama Simão, filho de João. Simão, filho de João. Você, do jeito que você me ama. E Pedro então responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na nossa tradução para o português não é bem perceptível, mas Jesus, quando faz as duas primeiras perguntas, Simão, filho de João, você me ama? Ele usa a palavra ágape, ágapos em grego, que significa amor incondicional, significa amor abnegado. Mas Pedro responde às três perguntas com sim, Senhor, eu te amo. Só que usa, no lugar de ágape, ele usa a palavra filéu. Filéu é o quê? Amizade. Amizade. Amar. Mas ágape é amor incondicional. E Pedro responde: sim, eu amo você, Jesus. Eu filéu você. O simples amor de amizade. E duas vezes Jesus pergunta a Pedro: você ágape por mim? Você tem um amor incondicional por mim? O teu amor é maior do que o teu amor pelos outros, por mim? E Pedro responde: sim, filéu, eu sou o seu amigo. Quem sabe Pedro nesse momento dizia: pisei na bola feio. Eu traí o meu Senhor 3 vezes. Eu tive uma queda horrível. Eu tive realmente uma quebra na minha vida espiritual. Eu, de fato, eu não ágapos. Eu não tenho um amor incondicional. Eu tenho um amor de amizade por Jesus. E é interessante que a terceira vez Jesus então pergunta, e usa a palavra mais fraca: você me filéu, ou seja, você me ama como amigo? E aí Pedro fica triste. Interessante essa questão da tristeza quando somos confrontados por Jesus. E Hebreus 12:11 diz justamente quando a gente é disciplinado, quando somos chamados à responsabilidade, isso não é motivo de alegria para nós no momento. Traz tristeza. E aqui Pedro está sentindo tristeza, porque Jesus está confrontando ele. Por 3 vezes ele traiu, e Jesus então por 3 vezes pergunta: você me ama? E ele sente tristeza por causa disso. Mas por outro lado a gente sabe que a tristeza vem no momento. Mas quando a gente aceita a correção do Senhor, quando a gente toma disposição e a decisão de cumprir aquilo que o Senhor está pedindo de nós, vem o quê? Um sentimento de paz, vem um sentimento de justiça. E toma, Senhor, toma conta do nosso coração. E aqui então Pedro está triste. Mas Jesus não quer deixar ele continuar triste. Jesus chama Pedro a voltar a ser uma pedra.
Jesus chama ele de volta e restaura a sua posição. Jesus não guarda rancor. Jesus não acusa Pedro. Jesus chama Pedro para voltar com o seu amor e lhe pergunta sobre o seu amor. E esse é o ponto crucial. No fim ele diz: cuida dos meus cordeiros. Cuida dos meus cordeiros. E esse momento de restauração de Jesus na vida de Pedro leva Pedro a novamente focar as coisas de uma forma correta na sua vida. Como é importante nós aceitarmos a correção do Senhor também nas nossas vidas. A gente pode sentir tristeza, pode se sentir chateado, mas Jesus não quer condenar ninguém. Jesus quer o quê? Restaurar. Quer restaurar. E quer o quê? Para que você seja capacitado a cumprir o ministério que Ele tem para você. O ministério que Ele preparou para você. Cuida dos meus cordeiros. Alimente os meus cordeiros. Portanto, nós também somos chamados a participar, a construir o seu reino. E Jesus quer também, nesta manhã, lembrar que podemos ter erros, podemos ter culpas, podemos ter fracassos, fraquezas pessoais que nos abalam profundamente, que nos tornam tristes, ao ponto de, como o pastor Sheide pregou domingo passado, a gente pensar, sabe de uma coisa? Isso não é comigo. Eu vou voltar para a velha vida. Eu vou pescar. Lá pelo menos eu faço o que eu quero, eu sei fazer. Vou voltar para a minha vida. Mas Jesus não quer que você volte para a sua vida antiga. E é interessante que ele vai até Pedro lá, onde ele estava pensando em recomeçar a velha vida, e traz Pedro de volta, restaura para o ministério. E ele então é preparado. E é tão bonito a gente ver que depois de Pentecostes, no dia de Pentecostes à tarde, Pedro então se levanta e começa, como homem restaurado de Deus, começa a pregar o Evangelho de Jesus. E ele prega. E no dia de Pentecostes à tarde, 3.000 pessoas se converteram. Pouco mais adiante, o número cresceu para 5.000. E o que Pedro estava pregando para essa multidão? Quem sabe a mensagem que ficou no seu coração. Pedro ele pregava dizendo: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. É exatamente o que aconteceu com ele. Ele se arrependeu e se voltou para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Essa foi a mensagem de Pentecostes. Arrependam-se. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Amém? Queria terminar deixando esse desafio. Jesus quer restaurar você e a mim. Quer nos trazer de volta para o lugar para onde Ele nos chamou, para que a gente possa também ser instrumento dEle. E apesar do grande fracasso, apesar de Pedro se sentir incapacitado, se sentir indigno de voltar para o ministério, Jesus aqui está dizendo: cuida do rebanho que eu vou te dar. Cuida do rebanho que eu vou te dar. Amém? Vamos ficar em pé e orar. Meu Pai, nós queremos te agradecer pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia conosco. Porque se dependesse de nós, já teríamos abandonado tudo, já teríamos deixado tudo por causa das nossas falhas, dos nossos erros. Mas o Senhor vem e vai atrás de nós, nos buscando sempre de novo,
procurando nos restaurar e trazendo-nos novamente para o caminho correto. E também, obrigado porque o Senhor quer fazer isso nesta manhã com cada um de nós. Restaurar, trazer de volta, reconsagrar, novamente trazer para o caminho. Meu Pai, nós oramos para que isso seja uma realidade. Pode ser que nessa manhã alguém de nós que está aqui, ou mesmo na internet, esteja se sentindo, quem sabe, como Pedro, indigno, sem condições, pensando em abandonar tudo e voltar para a velha vida. Mas também nessa manhã, o Senhor Jesus está querendo você de volta, está chamando você de volta, está dizendo para você: eu vou te restaurar. Arrependa-se, mude a sua direção, mude a sua forma de viver e volte para mim. Queria perguntar se em nosso meio tem alguém que hoje de manhã quer se reconsagrar ao Senhor e sente que hoje é o dia que o Senhor está dizendo: volte para o caminho, não continue assim como está. Tem alguém em nosso meio? Levante uma de suas mãos. Amém, pode baixar. Amém, pode baixar. Mais alguém que está fazendo essa consagração nesse momento? Obrigado, Pai, pelas vidas que nesta manhã tomaram essa decisão de se reconsagrar ao Senhor, de buscar a Tua face, buscar, Senhor, o Teu caminho. Abençoa o Senhor, e obrigado porque o próprio Jesus orou por Pedro, o próprio Jesus intercedeu por Pedro, e obrigado pela promessa do Espírito Santo, que estará com esses queridos, dia após dia, guardando-os, mantendo-os no caminho. Obrigado por isso, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém.